Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Talvez nós, durante esse mês, vamos pensar nesse versículo, ler esse versículo. Domingo, ele já veio no boletim, e o tema que foi proposto é o seguinte: refazendo o compromisso de possuir uma família para servir a Jesus Cristo. Vamos repetir comigo? Refazendo o compromisso para possuir uma família para servir a Jesus Cristo. E esse versículo tem a ver sobre isso, irmãos. Família tem que ter bondade, compaixão, família tem que ter perdão. E o texto que eu quero compartilhar com a igreja essa noite se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 4. Quero destacar aqui a presença do pastor Anderson, trabalha comigo, falou que estaria aqui. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Primeiro Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Eu creio que é um texto que a maioria conheça. Nós vamos estar falando sobre a vinha de Nabote. Então eu estarei lendo, irmãos. Diz o seguinte: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu lhe peço, interpreta a tua palavra conforme as nossas necessidades. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero tentar essa noite aqui, com o auxílio da palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo, passar para a gente a importância de ter uma família. Eu quero tentar aqui passar para a igreja que a gente possa sair daqui entendendo o como eu devo valorizar a minha casa, o como eu devo valorizar a minha família. De que esse texto aqui fala? Esse texto aqui fala de um homem chamado Nabote, que morava em Jezreel, e ele possuía uma vinha. E conforme nós lemos aqui, a vinha ficava justamente ao lado do palácio do rei Acabe. E o que aconteceu? O rei Acabe estava de olho na vinha de Nabote. Em um determinado momento, Acabe chega para Nabote e fala assim: dá-me a tua vinha para eu usar como horta. Dá-me a tua vinha porque eu vou te dar outra melhor. Ou se você preferir, eu vou te pagar nela o dinheiro que você propôs. E sabe o que Nabote falou? Guarda-me o Senhor de dar a você a herança dos meus pais. Acabe ficou doido. Acabe era rei, irmãos. Acabe era rei
das 12 tribos de Israel, um Israel já dividido. Acabe reinou em Israel durante 7 anos. E ele tinha um palácio ali na cidade de Samaria. Você já pensou para um rei receber uma resposta dessa? De uma pessoa inferior a ele, a nível de sociedade? E o que aconteceu com Acabe? Ele ficou desgostoso, ele ficou indignado e ele pegou e foi para o palácio dele. Chegou em casa, ele deitou na cama, cobriu o rosto, obrigado, irmão, e não comeu pão. Tudo porque Nabote falou para ele assim: eu não vou te dar a herança dos meus pais. As vinhas, irmãos, eram de grande importância para o povo de Israel, sendo uma das principais atividades agrícolas permanentes no Israel antigo. Para a gente entender isso, vocês estão lembrados daquele texto de Abacuque 3,17? Olha só o que Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. O figo, a uva e o azeite. Do figo tem o fruto propriamente dito, e do figo se fazia uma pasta que era usada como remédio. Da oliveira nós temos o óleo, que é o azeite, e as azeitonas. E da uva? Quanta coisa nós tiramos da uva, irmãos. O fruto, que é a uva seca, são as passas. Temos o suco de uva, temos o vinho e o vinagre, a última fermentação, a uva azeda. Dali nós tiramos o vinagre. E lá no Oriente Médio, da folha da uva, eles usam para fazer remédio também. Então, irmão, não dá para se conter, irmãos. O que eu quero que você faça aqui essa noite é um paralelo com a vinha e a sua casa. É um paralelo com a vinha e a sua família, sua vida, sua alma, seu casamento. Amém? Conforme Isaías 5, o verso 1 e 2, ali nós temos a parábola da vinha. E o autor, ele nos descreve de uma forma muito clara como as vinhas eram construídas. Percebemos que as vinhas ficavam localizadas nas encostas das colinas. A terra era limpa das pedras antes que a vinha fosse plantada. Havia uma torre de vigia que provia visibilidade sobre a vinha e também um tanque onde as uvas eram prensadas. Olha só o que o texto diz, irmãos. Eu vou ler aqui Isaías 5, verso 1 e 2. É praticamente o que eu acabei de ler, mas eu vou ler os versículos aqui. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Eu estava olhando algumas imagens de vinhas, irmãos, e elas são lindas. De fato, a maioria das vinhas, elas ficam nas encostas. Aquelas fileiras daqueles vinhedos certinho. E no meio, a terra é limpinha. Aqui, nessa fala introdutória minha aqui, eu já quero destacar a importância da vinha para o povo de Israel, a nível de economia, a nível de sustento, a nível de recurso. Por que as vinhas, elas tinham uma torre de vigia? Por causa dos ladrões. À noite ou de dia eram quilômetros de terra.
A agricultura e a pecuária era forte naquela região. Então tinha que ter uma torre de vigia para quê? Para o ladrão não roubar. Ali eles usavam aqueles cestos, os animais de carga, recolhiam as uvas e iam passando pelas fileiras e aí distribuindo aquele produto. Tenha uma torre de vigia na sua casa, irmão. A Bíblia diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Monta lá na sua casa uma torre de vigia. Você vai ficar de olho. A hora que o ladrão chegar, você vai detectar. Vai identificando na sua vida. Vai identificando no seu casamento aonde você precisa cercar. O que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Os frutos bons, eu peço ao agricultor para podar, para continuar crescendo. Mas os frutos maus, eu vou cortar e vou lançar fora. Vai cuidar da sua vinha, meu irmão. Cuida dela, poda ela, limpa a terra, deixa ela bonita, deixa ela certinha. Cuida dela. Amém? Amém. O tempo, olha só que interessante, o tempo entre o plantio e a primeira colheita era de tanta importância que era motivo para liberar o dono do dever militar. O soldado de Israel, quando ele tinha uma vinha, olha só o que diz Deuteronômio 26, anota o versículo. Deuteronômio 20, versículo 6. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Tremendo isso, né, irmãos? Como nós temos que zelar pela vinha. Às vezes eu estou focado em outras guerras e não estou olhando lá para onde eu devo olhar. O próprio Deus fala lá em Deuteronômio que o homem que está alistado no exército em tempo de guerra, ele está isento do dever militar, que ele precisa cuidar da vinha dele. De lá é que sai o sustento para a família. Amém? Amém. O próprio Deus prometeu que as vinhas e olivais passaria para o seu povo como bênção da parte dele. Deuteronômio 6, 11 e 12 diz o seguinte: com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, olha só, com vinhas e oliveiras que não plantaram. O povo estava no Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés pega aquele povo, passa o Mar Vermelho, o povo passa pelo deserto, e quando eles chegam lá na terra de Canaã, se depara com aquela terra farta, com abundância. Vocês estão lembrados quando Moisés manda para lá os espias? 10 voltam apavorados, desencorajados. Nossa, essa terra tem gigante. Essa terra é tão tremenda que eu vi homens lá, 2 homens, carregando um cacho de frutas, de uva. O negócio lá é bom, irmãos. Aí Josué e Caleb, não. Lá tem homem forte, só que a promessa de Deus a gente possuir essa terra. Amém. Deus te deu bênçãos, irmãos. Deus te deu uma vinha linda. O que você está fazendo com ela? Olha para ela, cuida dela. Nabote, irmãos, entendia isso muito bem e resiste firmemente às propostas tentadoras do rei Acabe, chegando a ser morto por não entregar sua vinha. O nome de Nabote significa frutífero. Só não é um nome hoje muito legal para colocar no filho.
mas o significado do nome é a bênção de Deus. Já pensou se tiver um filho colocar o nome de Nabote? Não vai ficar legal, mas o significado do nome é maneiro. Então, o que aconteceu ali? Nabote era casado com quem, irmãos? Acabe era casado com quem? Acabe era casado com Jezabel. Eu estava dando uma olhada no significado desse nome. Jezabel significa impuro, mulher perversa. Ali era um casamento de autoridade invertida. Jezabel que mandava. Então, quando Acabe chega em casa, diante daquela resposta negativa que Nabote deu para ele, Jezabel fala assim para ele: ué, governas tu em Israel? Levanta-te, alegra-te, come, que eu vou te dar essa vinha. Sabe o que ela faz, irmãos? Ela pega o anel dele que selava as cartas, escreve várias cartas e entrega para todas as autoridades de Jezreel, lá em Samaria. E a carta dizia o seguinte: decretem um jejum durante um dia e coloquem Nabote sentado num local de destaque no meio da cidade, de repente numa praça, e separem 2 homens perversos, vadios, para dizerem diante de Nabote, perto de todo o povo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim Nabote foi apedrejado. Mas por que ele não quis vender a vinha, conforme nós lemos aqui? Quem pode ler aí? Fica um de pé, lê o verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote era um homem de princípios, irmãos. Era um homem firme. Quando o diabo chegar para você para te tentar, fala assim para ele: retira-te para trás, Satanás. Guarda-me o Senhor de vender a herança dos meus pais. Como as famílias têm sido atacadas hoje. O texto aqui, irmãos, de Nabote aponta para Cristo. A grande verdade desse texto aqui, irmãos, é que Satanás está de olho na nossa vinha. A grande verdade desse texto aqui é que o diabo está de olho na nossa família. E se a gente não cercar ela, conforme nós lemos aqui em Isaías 5, 1 e 2, não manter a terra limpinha, ela certinha, não montar uma torre de vigia, ele vai entrar para fazer festa. Domingo o pastor falou aqui, Abraão expôs muito a sua família indo para o Egito. Interessante, tem uns negócios na Bíblia que a gente não entende, irmãos. Abraão foi para o Egito com Sara. Isaac foi para o Egito com Rebeca. Deus falou para não ir. Jacó foi para o Egito. Irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos viver uma vida de princípios, de prudência, de vigilância. Amém? Então, conforme eu estava dizendo aqui, o texto aqui, a figura de Nabote aponta para Cristo. O que Satanás, quando ele tenta Cristo, lá em Mateus 4, o que ele fala? Ele pega Cristo, leva a um alto monte e fala assim: está vendo todos esses reinos aí? Se você me prostrado, me adorar, eu te dou todos eles. Ele estava de olho na bênção de Cristo. E o que Jesus fala? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Como é que Nabote morreu? Morreu quietinho, foi apedrejado, perto daqueles 2 homens ali vadios. Então, irmãos, nessa introdução aqui, eu quero deixar muito já claro para você que a sua vinha é a sua família. A sua vinha é a sua alma. São seus filhos, é o seu lar, é o seu casamento, e você não pode negociar isso.
eu quero me deter com os irmãos no verso 2. Conforme o verso 2, devemos atentar para os ataques sutis que nossas famílias têm sofrido. Mergulha comigo nesse verso aqui agora, irmão. Eu vou ler, presta bem atenção. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei seja qual for o valor. A primeira sutileza aqui do diabo, ele usou ali Acabe, é a primeira frase do versículo. Eu vou repetir aqui, ele diz assim: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Usar como horta. Eu fiquei pensando o seguinte, irmãos: uma horta se constrói com muita facilidade. Uma horta é quase algo descartável. Mas vinha não, irmãos. Vinha leva tempo para construir. Vinha dá trabalho. Tem tempo, tem que investir esforço. Às vezes você começa a namorar uma menina lá na igreja e você fica noivo dela, enfrenta lutas na família, e você casa, trabalha, monta a sua casa, vem os filhos, você constrói a sua vinha, de repente vem um para querer destruir. Horta é fácil, fazer vinha é difícil. Então, toma cuidado com aquilo que você está construindo. Zele por ele. Sempre tem um que está de olho nela. Leva tempo para construir vinha. Leva tempo para construir. Um lar leva tempo para construir. Uma família no altar de Deus leva tempo para construir. Mas se não vigiarmos, sabe o que pode acontecer com a gente, irmãos? Eu lembro daquelas torres gêmeas lá daquele complexo empresarial, o World Trade Center. No dia 11 de setembro de 2001, aquelas torres vieram abaixo. Talvez ali com menos de 30 minutos, aqueles aviões se chocaram contra aquelas torres e elas ruíram. Aquilo ali simbolizava o império, o complexo empresarial e econômico de Nova York. Quantos cálculos devem ter sido feitos? Quantos investimentos eles não devem ter feito para construir aquelas duas torres? E de repente vem o ataque do inimigo. Jogou as torres no chão. Não levou tempo para construir? A mesma coisa é uma vinha. A vinha leva tempo para construir. E horta? Até um adolescente, talvez até um junior, se você explicar para ele, ele monta uma horta. Até uma casa que não tem chão, que no quintal é tudo acimentado, você compra esses tambores de plástico, corta ele, põe terra ali, você monta uma horta. Você planta ali alguma coisinha. Mas vinha não, vinha dá trabalho. E se dá trabalho, a gente deve vigiar. Outra coisa interessante são o cemitério do Everest. São aqueles atletas que tentam escalar o Everest e conforme ele vai subindo, o pulmão tem oxigênio, e cada vez que ele vai subindo, o oxigênio vai ficando raro. E muitos ficam pelo caminho. Muitos morrem ali congelados. Poucos conseguiram chegar lá em cima, porque dá trabalho. É difícil. Assim é uma família. Dá trabalho, irmãos. Às vezes eu estou em casa meia-noite, na hora de dormir, Ana Clara, com o tal do celular ligado, cara. Eu fico doido. Falo, Kátia, tira o negócio da mão dessa menina. Às vezes a Kátia está do lado dela, não tira. Dá trabalho, irmãos. Eu não estou aqui para tirar pedra em ninguém, não. Tem que falar do meu exemplo, tem que falar da minha casa.
Eu não sou perfeito, não, mas eu estou aqui para transmitir o recado que Deus colocou no meu coração para eu falar para o povo. Outro ponto, irmãos, que eu percebo aqui nesse primeiro tópico, às vezes tem casamento tão sólido que de repente se desfaz, a gente não entende. Às vezes tem pessoas que têm tempo de vida cristã e de uma hora para outra se desvia. São vinhas que se perdem. Deixa o ladrão entrar e bagunçar. Levou tempo para construir. Não é horta, meu irmão, você não é uma horta. Você é uma vinha. Se valorize. De você sai uva, sai passas, sai suco de uva, sai vinagre, sai vinho. Sai muita coisa da sua família, irmãos. Sai bênção, tem fartura. A sua vinha são aquelas uvas quando os espias foram ver a terra de Canaã. Aqueles homens, 2 homens para carregar aquelas frutas. A sua casa é assim. Sua casa é abençoada. Valoriza ela. Investe nela. O que Jesus falou lá? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ela precisa ser podada, a terra precisa ser limpa. Tem hora que a gente precisa podar, precisa limpar a terra, precisa pôr essa torre de vigia. Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, para lá corre o justo e está seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio e o meu baluarte. Ele me livrará do laço do passarinheiro, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Outro ponto que eu destaco aqui, irmãos. Perceba, irmãos, nesse versículo 2, a sutileza de Satanás para roubar a vinha de Nabote. Perceba. A outra parte está dizendo o seguinte. A primeira ele falou: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. E a segunda: já que fica ao lado do meu palácio. Meu irmão, Acabe estava todo dia lá naquela sacada do palácio dele, de olho na vinha do cara. O cara estava cobiçando a vinha do cara, irmãos. Rei é pobre, irmão. Rei é rico. Acabe precisava de vinha onde, irmãos? Acabe tinha dinheiro para comprar quantas vinhas ele quisesse. Tinha dinheiro para comprar terrenos. Mas Acabe lá de olho na vinha do cara. Sabe o que eu trago para a gente aqui dentro desse ponto? Toma cuidado com quem está do seu lado. Toma cuidado com quem está olhando a sua família. Ele estava perto, ao lado da vinha de Nabote. Todo dia ele olhava. Jezabel perversa, buzinando na cabeça do cara. Rapaz, você não possuiu isso ainda, por quê? Você é o cara, você é rei nessa cidade. Toma logo, mata ele. Só que Acabe já era um cara mais tranquilo. E Jezabel devia estar lá, infernizando a cabeça do cara. Toma cuidado com quem está perto de você. O que Jesus falou? Mateus 10:36. Eis que o inimigo do homem está onde? Está dentro da sua própria família. Família não tem a ver com quem está perto? Não tem a ver com parentela? Às vezes não é alguém da sua família, às vezes é alguém do seu trabalho. O cara está perto de você. Toma cuidado com o que você fala, com quem fala, aonde fala. Tem gente que está só te minando, você nem sabe. Tem gente perversa do nosso lado, irmãos. Acabe era esse cara. Já imaginou, de repente, vamos imaginar aqui, que Nabote aparecia lá na vinha dele para dar ordem para os empregados dele trabalhando na vinha, colhendo as uvas, podando, limpando a terra. E, rapaz, esse rei fica aqui olhando para minha vinha, cara. Faz de conta que a vinha somos nós aqui e o palácio é aquela sacada ali. O cara estava todo dia ali olhando.
Já reparou que tem gente que olha pra gente com um olhar tão sagaz, irmãos? Às vezes você volta para casa até meio curvado. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que repreender em nome de Jesus. Nós não falamos aqui no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? São demônios. Como é que vai cair 1000 ao teu lado, homem, e 10.000? Interessante que quando Jesus envia, parece que é lá que ele envia os 70, e eles voltam todo empolgados para Cristo, falando que eles expulsaram demônio, que eles curaram. Jesus fala assim: eu vi Satanás caindo como um raio para cima de vocês. Tem gente que tem nos invejado, tem invejado você, tem invejado a sua vinha. 2 Coríntios 10: eis que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Cristo, para anular sofismas e toda fortaleza que se levante contra o propósito de Deus na sua vida. Amém. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, revestidos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, da oração. A torre que você tem que montar de vigia na vinha, que é a sua casa, é a armadura de Deus que está lá em Efésios capítulo 6. Se você montar essa torre lá, você vai proteger a sua vinha. Eu quero destacar aqui, irmãos, tenta perceber comigo isso que eu vou falar aqui. Eu acompanho da Kátia. Eu tenho esse celular aqui, ele não tem Android, ele não tem nem o Java, que é aquele primeiro aplicativo que a pessoa tinha direito ao Bluetooth. Eu tenho percebido que grupo de família em WhatsApp tem sido um terreno fértil para fofoca, disputa, rivalidade. Lá em Tiago diz assim: pedis e nada tendes, porque pedis mal. Pedis para esbanjar entre os vossos prazeres carnais. A família acorda num sábado bonito, vai para a praia. De repente vem aquela foto lá no WhatsApp. A família acorda num domingo legal, marido, esposa, filho, vai almoçar num restaurante lá na orla, pega aquela foto, crava lá no grupo da família do WhatsApp. Só que quando a família vem cultuar a Deus, por que quando acaba o culto, eles não tiram aquela foto e crava lá no grupo da família no WhatsApp? Por que quando a família faz aquele almoço simples no sábado em casa, eles não tiram aquela foto, de repente está com vergonha daquela toalha meio encardida, aquelas louças já meia velha, a parede já está meia bagunçada. A gente é muito inclinado à vaidade, irmãos. Jesus é simples. E aí o que acontece? Os invejosos e os recalcados de plantão da família estão de olho. Tem gente só dissecando. Jesus não falou que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa? Para de ficar expondo a sua casa, irmãos. Tal da primeira neta é um perigo. A Ana Clara é a primeira lá da família da Cátia. Meu Deus amado. A criança vira um fantoche na mão da família. Todo mundo quer pegar, é foto para lá, é presente para cá, um quer pôr lacinho. Esses dias a Cátia foi lá fora. Eu vou falar, não adianta, que é para edificar a obra de Deus. Comprou um vestidinho da Peppa. Meu irmão, eu não gosto dessa tal de Peppa, cara. Eu falei, Kátia,
A Kátia tá ali, tá lá atrás, ela e a Ana Clara, ela não liga não. Faz um favor para mim, não leva a Ana Clara lá fora com esse vestido não. Se fosse uma pepa só aqui, uma pepinha, o vestido é uma porção de pepa. Um dia eu fui pegar a Kátia lá fora, tá a Kátia, a mãe dela e a Ana Clara rodopiando. Eu falei, meu Deus, eu sei que foi a mãe dela. Esse dia eu estava lá em Barra do Piraí, quando eu falei, a mãe dela até saiu, foi até dormir, porque não gostou. Eu não tenho nada contra não, mas eu particularmente não gosto. Então por que eu estou falando isso? O primeiro neto é muito exposta. Tudo é ela. Tudo é o primeiro neto. E aí a sua família fica muito exposta. Então, irmãos, o WhatsApp é uma bênção. Posta foto da sua família, mas posta foto com sobriedade. Interessante que quando Isaac está com Rebeca próximo ao rei Abimeleque, você sabia que o rei Abimeleque viu ele acariciando Rebeca, sendo que ele já tinha falado a mesma coisa que Abraão falou de Sara? Isaac expôs ali a esposa dele. Quer usar o WhatsApp, usa à vontade, mas toma cuidado para não expor a sua casa, para não expor a sua vinha, porque o invejoso está olhando. Os recalcados de plantão estão lá só de olho para abocanhar. O nego fala que esse negócio de inveja não pega, irmãos. Se não tiver revestido da armadura de Deus, o negócio te pega, o negócio te joga na cama. Vai. O negócio é feio. 1 de Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Seu inimigo nunca vai estar longe de você. Meu inimigo não está lá em Barra do Piraí, eu não moro mais lá. Está perto de mim, andando aí. Eu gosto de Nelson Mandela, quando ele fala que toda reunião que ele ia política, para tratar de assunto político, ele gostava sempre de identificar o inimigo dele. E quando ele chegava nas reuniões, a primeira coisa que ele fazia, ele falava, senta aqui do meu lado. Aí ele podia vigiar. Ele sempre vai sentar aqui do meu lado, que aqui eu posso te vigiar. E mesmo quando o tempo passava, ele sempre perguntava, por onde anda fulano? Então muitas das vezes a gente tem que conhecer as artimanhas, para a gente saber o que? Se defender e defender a nossa vida. Vamos para o outro ponto, irmãos, aqui, tudo no versículo 2. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor. Outra coisa sutil que Acabe fala aqui para Nabote. Sabe o que eu quero te falar dentro disso aqui, irmãos? Valorize o que você tem. Foi Deus que te deu. Sua casa, seus filhos, seu casamento. Para de ficar achando que o do vizinho é que é o melhor. Você pode trocar de carro, é transitório. Se você tiver uma condição boa, um planejamento legal, você pode trocar até de casa. Mas esposa, é com ela que você vai ter que ficar. É com ela que você vai ter que clamar a Deus, a ajuda de Deus, para você caminhar com ela. Então para de ficar olhando conforme Acabe lá falou para Nabote, em troca dela eu vou te dar uma melhor. Para de ficar achando que o do vizinho é o melhor, sendo que o seu é o que Deus te deu. Caminha com ele. Deus vai te abençoar ali, se Deus é que te deu. Nabote não fala para Acabe, guarda-me o Senhor de te entregar a herança dos meus pais. Foi herança de Deus, foi Deus que te deu. Você não pode entregar, você não pode trocar.
Às vezes a gente fica elogiando o filho do vizinho. A Cátia às vezes fala comigo, Eduardo, toma cuidado, às vezes você fala muito do outro, mas esquece de olhar para você. Se valoriza. Passa a se valorizar. Seja grato a Deus pelo que Ele tem te dado. Esteja satisfeito com o que você tem conquistado. Esse ser grato a Deus aqui, estar satisfeito, irmão, eu não estou falando de autocomiseração, de mesquinharia, não. Deus, Ele tem mais para te dar, mas esteja grato a Deus com o que Ele tem te dado hoje. Curta aquilo que Deus tem te dado. Sabe o que aconteceu com Acabe? Acabe tinha tudo, irmãos. Tinha comida boa, tinha conforto, tinha dinheiro, tinha exército que obedecia suas ordens, tinha uma família, mas aonde Acabe foi parar? Foi parar na fossa, de tanto ficar olhando para o do vizinho. Entrou em depressão, ficou desgostoso. Então, quando a gente deixa de olhar para o que é nosso e passa para olhar para o que é do outro, a gente tem uma tendência muito forte a murchar. Se alegra com a tua vinha. Provérbios 5,15, olha só que interessante. Beba das águas da tua cisterna, das águas que brotam do teu próprio poço. O contexto aqui, é claro que está falando do relacionamento do homem com a mulher. Tem que beber da água da minha cisterna. Bebe da água da tua cisterna. Olha porque é seu. Você tem o seu carro tal, ano tal, marca tal, cuida dele. É ele que te leva em Campos, em Rio das Ostras, que te leva aonde você planeja para você ir. Não é o carro do seu vizinho. Outro ponto aqui que eu destaco é o final do versículo 2, onde Acabe fala: se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. A questão é que seu lar, seus filhos, sua alma, sua família não tem preço, irmãos. Aleluia. Não tem preço. A nossa alma não tem preço. Conforme o próprio Nabote disse a Acabe no verso 3, olha o que ele diz: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. A sua família não tem preço. Não ceda ela de bandeja para o inimigo. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A nossa alma não tem preço, irmãos. Deus tem te dado almas para você cuidar, que é a sua vinha. No mundo espiritual, a moeda é sangue. É por isso que lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa queria pedir o perdão pelos seus pecados, eles pegavam um animal, levavam ao sacerdote, e ali aquele sacerdote imolava o animal, e através do derramamento de sangue vinha o perdão. Quando João Batista estava batizando, quando Jesus chega, João Batista fala para a multidão o seguinte: acabou, galera. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está consumado. O próprio profeta Simeão, quando Jesus chega lá no templo, ele pega a criança no colo e fala: ah, Senhor, agora você já pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a salvação de Israel. Ele pagou o preço pela nossa vinha. O preço já foi pago. Então, Acabe chegou para Nabote e falou: se você preferir,
eu posso te pagar qual for o valor. Ele estava tirando onda, queria usar a vinha do cara como horta. Sua família não é nada descartável para ser usada não, meu irmão. Sua esposa, seus filhos não são descartáveis não. A gente vive um tempo de muita coisa descartável. Vamos tentar imaginar nos dias de hoje um diálogo aqui entre Acabe e Nabote. Eu fico imaginando Acabe pegando o telefone: alô, Nabote, sábado eu vou queimar uma carne aqui em casa. Vem aqui em casa, vem aqui no palácio. Traz seus filhos, traz sua esposa. A gente é hebreu mesmo, não vai ter carne de porco não, só vai ter picanha. A gente não come carne de porco. Vem, não, pode deixar que eu vou. Aí desliga o televisor: Jezabel, sábado eu vou pegar Nabote pelo pé. Aí chega Nabote lá com as crianças, conversa vai, conversa vem. Ele bebendo o vinho dele, de repente ele chega: ô Nabote, tá afim de tomar um vinho? Não quero vinho não, eu não bebo não, sou servo do Deus Altíssimo, eu quero suco de uva daquela vinha ali, ó. É o melhor suco de uva daqui de Samaria, da região. Você tem aí na geladeira, pode pegar lá para mim, eu sei que você tem. E Acabe já meio tocado, conversa vai, conversa vem, chega para Nabote e fala: a questão é o seguinte, a questão é que eu estou de olho nessa vinha tua, eu sou rei, não tem para onde você correr, não tem como você falar não. Ou você escolhe uma melhor, ou então põe preço que eu vou comprar. Nabote fala: guarda-me o Senhor de te entregar a herança dos meus pais. Satanás tem cirandado a gente de qualquer jeito, tem nos tentado, tem tentado a nossa casa. A nossa fala tem que ser essa: guarda-me o Senhor de te entregar a herança dos meus pais. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Ou como Cristo disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É perfeito o paralelo. Nabote aponta para Cristo. A vinha, toda vez que um profeta no Antigo Testamento se referia à vinha, ele estava se referindo ao povo de Deus, ao Israel de Deus. Quando ele falava de vinha frutífera, se tratava de um Israel obediente. Quando falava de uva azeda, de um Israel desobediente. Irmãos, portanto devemos vigiar a todo tempo, zelando por nossa vinha. Cantares 2:15 diz o seguinte: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Olha só o que está dizendo aqui: toma cuidado com as raposas e com as raposinhas. Então tem raposa grandona e tem raposinha. Alguns dizem que se aquele navio Titanic tivesse batido de frente no iceberg, ele não teria afundado. Mas o que rasgou a lateral daquele navio foi a lateral ali daquele, foi a pontinha do iceberg, foi uma raposinha que fez naufragar aquele grande navio. A nossa família é uma vinha grande, é como se fosse um Titanic para Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com as raposinhas para eles não afundarem as nossas vinhas. E no final diz aqui do versículo: pois as nossas vinhas estão floridas. Nossas vinhas estão floridas, estão exalando o perfume de Cristo, o fruto do Espírito Santo. Por isso cuide dela, monte uma torre de vigia em sua vinha. As vinhas eram cuidadas, irmãos, dessa forma.
elas eram podadas, a terra era limpa e era colocada sobre ela uma torre de vigia. Então que nós possamos fazer isso na nossa casa. Amém? Que Deus nos ajude a manter a nossa vinha no altar do Senhor. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém.